Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que todos sejam bem-vindos e que nós podemos continuar com esta festa maravilhosa. Amém? Eu convido os irmãos a abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28. Versículo 21, diz assim na tradução NVI: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e o adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Amém? Ó Deus maravilhoso, aqui estamos esta noite reunidos, Senhor, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Eu peço neste momento, Senhor, que me venha sabedoria do trono da tua graça, Senhor, para que eu seja o veículo da tua palavra, Senhor, e a essência da tua mensagem, Senhor, para a igreja. Prepara, Senhor, cada mente e cada coração, e que todos possam receber esta palavra, Senhor, como um verdadeiro alimento espiritual. Deus, meu Deus, em Cristo Jesus, não deixa eu me orgulhar de mim mesmo, Senhor, mas que eu possa, Senhor, transmitir a tua mensagem para a igreja, em nome de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, segundo a pesquisa, o Dia das Mães começou a ser comemorado através de uma jovem missionária chamada Ana, dos Estados Unidos. Ela era muito amada pelos seus pais e seu pai morreu, e no dia 8 de maio morreu a sua mãe, e ela ficou muito abatida com essa história. No ano 1907, e ela recebeu uma homenagem dali 2 anos, e com esta homenagem ela fez uma pequena festa, mas dali um tempo, em 1914, ela fez uma festa pública, e diz a história que ela botou na entrada do salão de festa um cravo vermelho e um cravo branco. Quando as pessoas chegavam, aqueles que tinham sua mãe viva colocavam aquele cravo branco no seu paletó, nas suas vestimentas, e aqueles que não tinham sua mãe viva colocavam um cravo vermelho. E ela começou a observar que o público que usava cravo vermelho era maior do que o público que usava o cravo branco. E ela chegou a uma conclusão, segundo a história, que as pessoas valorizam as coisas depois que perdem. Ela chegou na conclusão que os filhos que viviam com a saudade, no caso que aquele estava com o cravo vermelho, era maior, e aí sentiu saudade das suas mães. Mas os que estavam com a sua mãe presente, viva, muitas vezes nem davam
parabéns para suas mães no Dia das Mães. Então ela chegou nessa conclusão. E no Brasil, conta-se a história que em 1919, um grupo de jovens, eles começaram a homenagear as suas mães, e uma senhora chamada Alice Toledo, ela começou a homenagear as mães, e ela chegou em 1931 em um segundo congresso feminino, e ela chegou na presença de Getúlio Vargas e pediu para que, assim como os Estados Unidos já tinham oficializado o Dia das Mães, o dia 9 de maio, que Getúlio Vargas permitisse e assinasse esse decreto que ficava consagrado o segundo domingo de maio para ser comemorado os Dias das Mães Brasileiras. E ele concordou e ficou, então, esse dia oficializado, o segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães em todo o Brasil. É importante para a gente ver como que começa as coisas, e sempre alguém tem uma atitude para um bom pensamento. E pela glória do Senhor, hoje nós estamos aqui para comemorar esse maravilhoso dia. E eu aconselho que quem tem a sua mãe viva, não perca tempo, não espera só os dias de consagração, só os dias de comemoração para abraçar sua mãe, para agradecer todo dia pela mãe que Deus me deu. E observamos que Jesus, ele deixa uma história sagrada, fiel e verdadeira na Bíblia, que conta uma história de uma mãe que sente a dor e a tristeza de sua filha, e mostra essa leitura que o amor de Jesus, ele não tem fronteira, não tem barreira, não tem nada que impeça quando a pessoa crê. O capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, a gente vê que Jesus, ele está num debate com os religiosos da época, com os fariseus, e ele começa a falar de tradição, ele contradiz os religiosos da época que só tinham tradição e cultura, e ele começa a dizer que o que contamina o homem é o que sai pela boca do homem, e de repente ele sai daquele lugar e ele cruza as fronteiras, vai para Sidom, vai para essa cidade de Tiro, e ali uma mulher sai atrás dele gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas pela tradição e a cultura dele na época, ele estava somente dentro do público judeu ainda. Os discípulos dele também levavam à risca esta cultura, de somente os judeus que tinham direito à salvação. E observamos que nesse texto nós podemos observar uma mãe aos pés do Salvador. É tão importante quando a pessoa consegue chegar na pessoa certa para pedir ajuda. Às vezes a pessoa chega em porta errada. Então o texto diz que essa mulher, ela continua na certeza, mesmo ela não sendo judia, mesmo ela sendo uma mulher que para a cultura da época era considerada imunda, uma gentia, mas para Jesus ela era uma alma também, era uma ovelha perdida da casa de Israel. Então observamos que na introdução desse texto, esta mulher, ela tem a certeza, o sofrimento da filha era como se ela estivesse sofrendo junto também. Então essa mãe, embora gentia, ela tinha uma grande fé. Ela tinha certeza que naquele dia era a oportunidade. Então ela saiu atrás de Jesus. Ela não perdeu tempo. Ela começou a gritar: Senhor, filho de Davi. Era o nome popular de Jesus na época. Mas ela tinha certeza que naquele dia ela ia receber a vitória em Cristo Jesus. Isso porque a fé divina, ela não sai dentro de quatro paredes. A fé que nós temos no Senhor, ela vem do trono da graça de Deus. E conta
um sábio, em uma frase, ele diz assim: uma pequena fé levará sua alma ao céu. Eu disse também na frase: mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Ele fala no célebre sermão que ele fala no Dia das Mães. Então, uma mãe aos pés do Salvador, ela tem o discernimento do que está acontecendo dentro da sua casa. Ela tem o discernimento do que está acontecendo com a sua filha. Então, nesse momento, ela começa a ter certeza que ela chegou no lugar certo, ela está falando com a pessoa certa, que naquele dia ela ia receber a vitória. Irmãos, é bom quando a pessoa tem essa confiança, que a necessidade que ele está sentindo, a dificuldade que ele está passando, a solução está em Cristo Jesus. E essa mãe sabia quem era o inimigo que a sua filha estava sentindo. Ela sabia. O problema de sua filha não era enfermidade, o problema de sua filha não era físico, mas era espiritual. Ela tinha consciência que existia o inimigo real e que o que estava acontecendo, conspirava contra a sua família para destruir. E é bom quando a gente tem esse discernimento na palavra do Senhor. Fala o pregador Pedro, que pregou em um célebre sermão no Dia das Mães, e afirmou que elas são instrumento de Deus e usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Esse grande pregador, ele fala assim, que as mães são instrumentos para purificar o caminho de seus filhos. A mãe intercessora. Então, esse problema que atinge a sua filha, essa mãe, ela percebeu que o problema de sua filha não era necessidade de um colégio melhor, não era necessidade de morar em um bairro mais seguro, não era a necessidade de melhor conforto, mas ela tinha buscado ajuda em todas as outras fontes. Tudo que ela podia fazer, ela já tinha feito por sua filha. Mas naquele dia, abre-se a porta da esperança para ela. Ela sabia que só Jesus podia libertar a sua filha. Às vezes a gente tem dúvida, como que eu vou fazer? Mas Jesus tem a solução para o seu problema. E ela tinha certeza nesse dia que Jesus libertaria a sua filha. É bom que a gente tenha essa certeza. Ela estava naquele momento ali, irmãos, na porta da graça. Ali os religiosos tinham a cultura, tradições, eles levavam a risca. Então ela não tinha oportunidade. Mas acima das fronteiras, acima das tradições, estava a graça do Senhor Jesus sobre ela, e agora ela está de frente com Jesus, ou seja, ela está andando atrás de Jesus, clamando por Jesus, e o seu clamor foi por misericórdia. Ela falou com segurança, ela falou com necessidade, ela falou com a alma para Jesus, que era só Ele que podia fazer a filha dela ser liberta aquele dia, e ela está aflita e precisa dessa ajuda. Tem ajudas, irmão, que não tem dinheiro que paga. Às vezes uma palavra vale mais que montões de dinheiro. E o que ela precisava neste dia era uma palavra de Jesus. Ela pede ajuda para quem pode ajudar. Ela não se conforma de ver a sua filha sendo destruída, torturada psicologicamente todos os dias. Mas nesse dia ela tem a certeza que ela estava no lugar certo, e a sua dor revelou a Jesus. Ela viu os problemas como uma oportunidade. Muitas vezes a gente erra nesse momento de dificuldade, problemas. Em vez de a gente clamar ao Senhor, a gente murmura, e nesse momento de dificuldade, ela viu como uma oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Ela vê esse momento como uma oportunidade dela chegar aos pés de Cristo. O sofrimento pavimentou o caminho de seu encontro com Deus.
Foi naquele momento de sofrimento que ela saiu, que ela foi atrás de Cristo e encontrou com a palavra do Senhor. Aquela mãe transformou a sua necessidade em entrada para se encontrar com Cristo. É bom quando a gente sente a necessidade de Jesus na nossa vida, quando a gente sente a necessidade de Jesus na nossa família, quando as mães sentem essa necessidade de apresentar o seu filho, sua filha diante do Senhor. Então aquela mãe enfrentou essa sua necessidade, mas ela se encontrou com Cristo, transformou a necessidade em oportunidade para se prostrar aos pés do Senhor. Ela se alegrou na presença do Senhor. Eu tenho certeza que a lágrima dessa mãe nesse dia não caiu na terra, mas caiu ao trono da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Transformou o problema num altar de adoração. É maravilhoso que a gente consegue fazer isso. Ver no nosso problema uma oportunidade da gente adorar a Deus. E Deus, às vezes, irmãos, Ele adia a solução dos nossos problemas para que nós prostramos a seus pés. Às vezes a igreja vai pensar, mas isso é impossível. Deus tardar para ver a gente orar, para ver a gente buscar um pouco. E nós temos, por testemunho, Ana. Ana chorou amargamente até que o Senhor abençoou ela com o filho. Nós vivemos o seu clamor de urgência na vida dessa mãe. Ela tinha urgência, mas Jesus não fala nada para ela. Jesus dá um tempo para responder. E essa mãe, ela tinha urgência. Aquela mãe, mas ela não perdeu a oportunidade. E Jesus calado. Aquela foi a única vez que Jesus foi àquela terra, segundo os estudos. Naquele caminho era a única vez que Jesus estava passando. Ele não tinha passado por ali ainda. Ela era considerada uma estrangeira, a terra de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade, não se importou também com a nacionalidade. Ela sabia que ali estava o Senhor. A oportunidade às vezes passa. Às vezes a pessoa pensa que vem outra oportunidade e vai deixar para pegar a próxima bênção e perdeu a bênção na hora. Isso acontece no meio do povo de Deus. Eu vou começar a faculdade esse ano. Não, mas esse ano está mais difícil, eu vou começar o ano que vem. O ano que vem está um ano mais velho, um ano mais difícil, e já perdeu um ano de estudo. E às vezes a pessoa quer a outra oportunidade. Então, as oportunidades passam, mas é tempo das mães se unirem em oração. É tempo das mães orarem para os seus filhos. É tempo da mãe orar para a sua família. É tempo das mães se prostrarem diante de Deus. E isso é preciso fazer com urgência. Às vezes a gente pensa, não, mas isso não acontece. E a gente vai olhar, está acontecendo. Conta a diaconisa Rosilete, que em Manaus ela trabalha numa área de zona vermelha. A gente trabalhou um tempo junto com ela lá. E tinha uma adolescente que a gente olhava para a menina e não acreditava que ela tinha esses planos. Mas ela estava com um plano de se matar e matar a mãe dela de noite. E a diaconisa entrou lá nesse dia e começou a fazer um trabalho, sem saber do que estava acontecendo. Deus abençoou e hoje essa adolescente, a mãe dela, vive bem. Então, às vezes eu penso, não, vamos deixar para orar daqui mais uns dias, e as coisas acontecem. Então, como você se importaria, às vezes, em ver um filho numa casa em chamas, né? Quanta história já viu? Os pais saíram, pegou fogo na casa e os filhos estavam dentro. Então, a gente tem que ter preocupação com os filhos, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas nós temos que ser vigilantes, nós temos que confiar no Senhor, mas nós temos que agir com fé também. Então, certamente teria urgência em intervir para a salvação. A salvação tem a mesma urgência. Nós temos que lutar pela salvação de nossos jovens. Então,
para que nossos órgãos sejam salvos também. Essa é a vantagem da oração. Então, o seu clamor dessa mãe, nesse dia, é um clamor com empatia. Vê que ela fala para Jesus o problema da filha como se fosse o seu problema. Ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela vive a dor que a filha dela vive. O seu clamor era: tem compaixão de mim, Senhor, porque ela sofria junto com a filha. Ela dizia: socorre-me. Mas era a filha dela que estava possessa. Mas é como se ela estivesse compartilhando a vivência daqueles momentos difíceis. E ela clama: o sofrimento de sua filha nesse momento era o seu sofrimento também. Às vezes a gente olha e diz: uma pessoa que está com um problema, esse é o problema dele, que se vira. Não mandei arrumar problema para ele. E olha a história que temos gravado aqui. Mas a libertação da sua filha era a causa mais urgente que ela precisava. Ela queria ver a sua filha liberta daquela situação. Ela não suportava mais aquilo ali. Mas observamos, irmão, que todas as bênçãos sempre têm obstáculos no meio. Às vezes a pessoa pensa: não, só vou conseguir ir para frente se alguém me empurrar, e ninguém fala nada. Mas ali começa o obstáculo para essa mulher. Os discípulos de Jesus, em vez de levar Jesus até elas, eles não intercedem, eles não pedem para Jesus ajudar essa mãe, mas para despedi-la. Ele estava se sentindo incomodado, ele estava se sentindo perturbado com essa mulher. Eles quiseram se ver livre dela. Ele não queria livrá-la daquela situação, porque era uma estrangeira, porque era pessoa não da raça deles, não da tradição deles. Dissesse assim: olha, manda ela embora, se livra dela. Olha o obstáculo. Então eles não intercedem em favor dela, mas contra ela. Eles a desprezaram em vez de ajudar. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente despreza em vez de ajudar. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a lançar-se aos pés do Salvador. Ela queria se aproximar dos pés do Salvador, mas os discípulos queriam se ver livre daquela situação. Mas tem outra barreira para essa mulher ainda. Jesus não está falando nada para ela, ele está calado. E ela poderia... A gente, quando fala com alguém que alguém não dá atenção para a gente, silêncio, continua, o que a gente faz? A gente vai embora, não é isso? Vai ficar falando com quem não dá atenção para a gente, né? Vai embora. Eu cheguei naquela igreja, ninguém me dá atenção, não vou fazer o que lá, vou embora. Mas observamos, irmão, que o silêncio de Jesus, diz alguns estudiosos, que era pedagógico, né? Que ele queria testar a fé daquela mulher. Às vezes você tem uma bênção para receber, Jesus vai te dar a bênção, mas eu quero ver a sua fé. Então, diz que há momentos que a gente não recebe a resposta daquela oração, não recebe a resposta daquela pessoa, mas essa mulher continua fazendo o seu clamor ao Senhor. E não foi enviada. E Jesus responde daí, que ele não foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tardou para responder, e quando responde, ele dá uma resposta negativa. Ele não foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nesse momento, uma resposta desanimadora. Ela podia se revoltar, mas ela sabia que ela estava na frente da pessoa certa, ela estava com a pessoa certa,
E a partir do versículo 24, ela começa a ouvir agora essa palavra desanimadora, mas ela não se revoltou, ela chegou aos pés do Senhor, naquele clamor: não é bom tomar o pão dos seus filhos e dar aos cachorrinhos. Olha essa palavra de Jesus, que o pão era somente para os seus filhos, no caso é somente para os judeus. Mas ela responde Jesus de uma forma sábia. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação que Jesus fez, seria impossível, mas ela precisava agora de estar perto de Jesus. E ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas da mesa do seu dono. Porque ela sabia que mesmo que fosse uma migalha do Senhor, mas ela estava debaixo da graça de Jesus. Ela entendeu que Jesus ia abençoar ela naquele momento. Ela sabia que naquele momento ela estava aos pés do Senhor, e ela se ajoelha e começa agora a adorar o Senhor. Ela não voltou para casa. Em casa o problema já estava lá, ela sabia a situação que estava a filha, mas ela começa a adorar o Senhor. Até os cachorrinhos se alimentam das migalhas da mesa do seu dono. E Jesus começa a perceber a persistência dessa mulher. Jesus começa a perceber a necessidade dela. Jesus entende a humildade dessa mulher, e ele agora começa a responder ela, o otimismo dela na presença do Senhor, e mostra nesse tempo, nesse momento, que o amor de Jesus não tem limite, não tem classe social, é para todos que buscam com fé, e Jesus abençoa ricamente. E nesse momento ela entende que a graça do Senhor vai ser derramada sobre ela, o problema dela vai ser resolvido, a filha dela vai ser abençoada, e ela está agora não mais andando atrás de Jesus, mas ela está adorando o Senhor de joelho em seus pés. Uma mãe aos pés do Senhor, aos pés do Salvador, ela triunfa pela fé. Uma mãe de oração, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória em Cristo Jesus. Quando ela busca a presença do Senhor, ela toma posse da vitória, ela não desanima no meio do caminho. A mãe não pode desistir dos seus filhos. Muitas vezes pensa: no meu filho não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Não desistam. Não desista pelo futuro do seu filho. Quando a pessoa desiste, ele perde, às vezes está bem pertinho da bênção. Mas observamos que a fé é morta para a dúvida. Irmãos, nós temos que ter fé na nossa vitória em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer: não, eu sou crente lá da Igreja Adventista Promessa, vou lá ver se eu recebo uma bênção. Você já é uma bênção na presença do Senhor, mas exercita a sua fé. O dom que Deus lhe deu, seja capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. A fé é surda para o desencorajamento. Vê que essa irmã, essa cananeia, essa mulher, ela não desistiu, mesmo em palavra desagradável, ela perseverou aos pés do Senhor. A fé é cega para impossibilidades. Não podemos pensar que não tem mais jeito. Tem jeito. A fé não pode crer naquilo que somente vê, mas nós temos que crer naquilo que é impossível para nós, que entra o agir de Deus. Então Jesus disse: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Observamos a fé dessa mulher. A fé reverteu a situação daquele momento. O pedido foi atendido e a bênção chegou.
É maravilhoso quando você recebe a bênção do Senhor. Não desista diante da dificuldade da sua bênção. A fé daquela mulher venceu. Ela recebeu o que pediu o Senhor. E aquela mãe voltou para casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. Quando você crê na promessa do Senhor, você recebe a sua bênção. E ela perseverou, ela se humilhou e ela adorou, ela prevaleceu na fé. Ela adorou o Senhor. Toda aquela dificuldade que ela estava vivendo, ela transformou num altar de adoração. Ela se jogou aos pés do Senhor. Ela tinha certeza que naquele dia ela não ia voltar para casa e ver a sua filha nessa situação que estava quando saiu. Mas quando ela voltou para casa, ela entendeu que ela foi alcançada pela graça do Senhor. Aqui, nós temos que ter muito cuidado às vezes somos religiosos, mas nós temos aquela cultura, aquele costume de achar que é só nós, mas todos que buscar o Senhor Jesus com fé, Jesus abençoa. Então o que nós temos a dizer esta noite: mães, não desista do seu filho, ore sempre por ele. Ele pode ser um milagre nas mãos de Deus, através da sua oração em Cristo Jesus, amém? Então que as famílias sejam o ponto de partida para o lugar de adoração do Senhor. Mãe, seja sábia, parabéns a todas as mães, e saiba hoje o que diz a palavra do Senhor. Sendo uma bênção para que o nome do Senhor Jesus seja abençoado na sua casa e na sua família, em Cristo Jesus.